Olá, pessoal! Então, dando continuidade, nós vamos conhecer agora como que você vai começar. Principalmente pensando naquelas pessoas que estão começando do zero agora. Então, se você está começando do zero, como é que você vai conhecer a legislação do SUS para que você consiga fechar a sua prova, você consiga ter segurança ao responder às suas questões? Então, por onde começar? Vai aqui a grande dúvida. Eu vou começar por onde? Estou desesperada, o concurso é daqui a pouco, eu não sei por onde eu vou começar. Bem, eu vou trazer aqui para vocês algumas dicas para que você tenha mais tranquilidade ao fazer esse processo, porque esse processo é uma caminhada. Você vai começar e vai conseguir consolidar o seu aprendizado com a nossa metodologia. Então, por onde começar? Você precisa entender que todos os fatos, tudo que a gente tem hoje, legislação, faz parte da história. Então, são fatos históricos. Então, é importante que você conheça a história do SUS. E para isso, eu peço que você assista, tire uma horinha do seu tempo, né, para assistir o documentário que eu vou deixar disponível no link aqui abaixo. Então você já vai conseguir ter a oportunidade de entender, né, inclusive de ver ali reproduzido de uma forma rápida, 1 hora e 5 minutos, tudo que eu vou trazer para vocês, né, nessas aulas, para que você tenha mais tranquilidade ainda de conhecer o SUS, saber, nossa, né, teve uma perspectiva histórica de participação social, teve a luta dos usuários, teve a luta dos trabalhadores em conjunto, teve a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Então você vai conseguir, pelo documentário, visualizar tudo aquilo que eu vou trazer para vocês de uma forma mais teórica, de uma forma mais resumida. Então você consegue ver no documentário. Acho fundamental, acho muito válido que você veja. Comece pela Constituição Federal. A Constituição Federal é a nossa base das legislações, né, que nós temos hoje no nosso país. Então, tudo que você vai estudar enquanto legislação, você tem que partir da Constituição Federal. E é por isso que eu já te convido e que, né, é básico para a gente estudar, é básico, faz parte da legislação básica do SUS, você entender a Constituição Federal do artigo 194 ao artigo 200, onde primeiro você vai ver a parte de Seguridade Social, entender o que é a Seguridade Social, as fontes de financiamento, quais são os objetivos da Seguridade Social, o que ela significa no nosso país. Depois a gente passa para os artigos específicos que tratam da saúde, como que a saúde deve funcionar, entendendo que daí é que sai a base, né, para a nossa lei orgânica. Então, você não tem como começar sem ter uma base. Então, a base para você entender o SUS é a Constituição Federal. É você entender a reforma sanitária, que eu vou trazer para vocês daqui a pouco nos nossos encontros. É você conhecer a base, é você realmente ter base, porque a base faz com que você compreenda e apreenda de fato o conteúdo, e não apenas que decore os artigos da lei, certo? Então, dessa forma, vai facilitar bastante para você. Depois, faça um esquema sobre as diretrizes e sobre os princípios do SUS. São temas recorrentes, né? São temas que estão o tempo todo ali nas provas e você precisa ter essa tranquilidade também de conhecer com muita segurança. As diretrizes, elas estão na Constituição Federal. Então, você vai pegar lá na Constituição Federal e vai anotar quais são as diretrizes do SUS. São 3 diretrizes. Faz ali teu esqueminha para tu não esquecer. Depois, nós vamos lá para a lei orgânica, é onde a gente vai ter na lei 8080 os princípios básicos do SUS. Então, você vai conhecer os princípios do SUS e vai ali ter a possibilidade de ter um resumo, né, um esquema seu, que aquilo é sempre tema das provas. E lembrando que aqui você está com um foco, mas que daqui a pouco vai ter outras provas da mesma natureza e você já tem que ter esse conteúdo na ponta da língua. Para frente, a gente segue uma certa linha. Lei orgânica, Lei 8080, Lei 8142, ambas de 1990, e aí eu vou para o Decreto 7508, que ele é a base para eu entender, inclusive, a nossa lei orgânica, porque é esse decreto que regulamenta a lei orgânica. Então, você vai entender de fato, o que é regionalização, como é que é essa rede hierarquizada, regionalizada, como é que isso funciona? Você vai entender no decreto. Então, uma coisa leva a outra. E isso vai fazer com que você realmente tenha segurança sobre os princípios, as diretrizes, o básico que é o nosso SUS, o funcionamento do nosso SUS. Esse é o caminho para você estudar a legislação básica do SUS e você conseguir ir para qualquer prova, né, do SUS, claro, a parte de legislação básica, porque aí cada banca vai cobrar outras políticas de saúde e aí você precisa ter essas políticas, né, precisa conhecer todas essas políticas, mas para você entender o SUS do zero, você precisa fazer este caminho, que é o caminho básico, para que você tenha segurança ao fazer uma prova de legislação do SUS. E aí você tem que ir para as questões. E cada professor tem a sua metodologia de como responder questões, de como fazer o seu conteúdo, né? Como fixar o seu conteúdo, mas eu não vejo outra forma que não seja assistir a aula, da aula você lê a legislação completa, da legislação completa você passar para as questões. Nas questões, você não adianta, acertei, olhei o gabarito, acertei e comemorar porque acertou tudo. Você precisa depois fazer o exercício de
ir na legislação, buscar por que que os itens que estão errados, por que que você tem que entender o porquê de cada coisa. Porque entenda, a legislação ela é a mesma. Então as questões elas tendem a se repetir, elas tendem a perguntar de outra forma. Às vezes um item que estava numa questão como errada, ela de repente pode estar lá noutra questão da forma correta, e aí você já fixou aquele conteúdo pelas questões. Então, o meu método de resolver questões, ele é simples. Fez as questões, vai procurar na legislação o porquê de cada item está certo ou está errado. Então eu não vejo outra forma, porque aí sim você fixa o conteúdo, aí sim você fortalece. Do mesmo jeito, se você errou a questão, vai lá e procura bem detalhadamente porquê de cada coisa, anota o artigo que determina cada item, faz a tua, esmiuça esse conteúdo das questões. Então eu não vejo outra forma que não seja você realmente buscando na legislação o porquê de cada questão. E dessa forma você consegue sintetizar o seu conteúdo e você consegue também, além de sintetizar esse conteúdo, você consegue ter mais segurança para responder outras questões. Então não deixe de fazer isso. Essa é uma dica básica, é a forma como eu venho ensinando nos últimos anos, né, desde que comecei a adentrar nesse mundo como professora de cursinhos preparatórios para concurso, eu fiz essa caminhada, tenho feito essa caminhada com os meus alunos e tem sido uma caminhada muito gostosa, que os alunos realmente conseguem responder as questões e depois eles conseguem ter essa segurança, essa memorização para responder outras questões similares. E a outra questão, eu sempre peço, primeiro assista a aula, depois leia a legislação completa. Por quê? Porque aí você consegue já ir filtrando aquilo que é mais recorrente na prova. É diferente você estar tendo o contato pela primeira vez com aquele conteúdo e você já ir direto tentar compreender tudo, você não sabe ali o que é mais importante, o que é mais recorrente. Então faça esse caminho. Aula, legislação completa, questões. E por fim, os esquemas, os slides, que vão fazer com que fortaleça ainda mais o seu aprendizado. Eu espero que você tenha gostado dessa dica, eu espero que você tenha gostado de como eu tenho apresentado essa proposta para vocês, e eu espero que vocês, né, que faça sentido, porque vocês têm que fazer aquilo que faz sentido para vocês. Se isso faz sentido para você, segue comigo, né, dentro desse propósito que nós vamos conseguir o nosso objetivo. Até a próxima aula.